Olá pessoal, aqui é a Irene Nohara e a gente vai continuar o nosso bate-papo acadêmico hoje com uma obra clássica e importantíssima em relação à reflexão até dos nossos dias atuais, né? A gente vê tantas questões envolvendo corrupção e corrupção tem relação com o espaço público, a cooptação privada do espaço público. Acho que tem uma obra que é imprescindível em relação à reflexão desses valores, ao menos da explicação que pode se dar das origens da tentativa de cooptação do espaço público que nascia na época da República no Brasil, que é a obra do Vitor Nunes Leal, olha só aqui, Coronelismo, Enxada e Voto, o município e o regime representativo no Brasil. Inclusive essa obra há muito tempo ela não era reeditada, ela ficou desde 75 até mais recentemente praticamente esgotada, uma obra desenvolvida na década de 40 por Vitor Nunes Leal. Vitor Nunes Leal foi ministro do Supremo, cassado na época da ditadura, foi aposentado compulsoriamente, nasceu em Carangola, Minas Gerais, teve uma vida política intensiva, inicialmente ele fez direito, depois foi para o jornalismo, ocupou pastas, auxiliou na questão da educação, depois foi para a universidade e foi inclusive em virtude de um concurso que ele desenvolveu a obra Coronelismo, Enxada e Voto, não com esse nome, mas até o subtítulo era o nome, mas um amigo dele que no momento da publicação sugeriu que ele fizesse alteração até para que houvesse maior comerciabilidade da obra para Coronelismo, Enxada e Voto, que é como a gente conhece na atualidade, mas ele quis concorrer à cátedra de política na Faculdade de Filosofia, na época do Rio de Janeiro, e conseguiu alcançar esse patamar. Depois ele foi trabalhar com JK na Casa Civil e foi indicado ministro do Supremo, ficou de 60 até 69 e doravante foi aposentado compulsoriamente, se transformou em advogado, faleceu em 85, mas ele deixou esse legado tão importante em que ele fez uma contribuição tão relevante, com bastante humildade, que era característica do Vitor Nunes Leal, brilhante, mas bastante humilde em relação à sua problemática. E essa edição que a gente tem da Companhia das Letras conta, inclusive, com o prefácio do José Murilo de Carvalho, em que ele fala da questão do Vitor Nunes Leal e da importância da obra. Não é a primeira obra no Brasil a trabalhar a questão do coronelismo, mas ela tem um aspecto muito peculiar, que é analisar como que se dá esse relacionamento todo com a circunstância do poder local, mas não só do poder local, mas diante da articulação do poder local em relação ao contexto da República Velha, ou seja, em relação ao contexto da análise estadual, da necessidade dos governadores serem eleitos a partir da universalização, entre aspas, do voto para os trabalhadores rurais e como que essa troca de favor era feita, Então, o contexto principal de desenvolvimento da obra Coronelismo, Enxada e Voto é a República Velha, ou seja, aquele período que vai desde a proclamação da República, depois tem a Constituição de 1891, passa essa parte mais militar, se consolidam as oligarquias do café com leite e isso vai até a década de 30 nesse tipo de dinâmica, que não obstante os trabalhadores rurais terem sido qualificados enquanto eleitores, então a gente tem essa característica da república, a universalização, entre aspas, do voto, a extensão desse voto aos trabalhadores rurais, o poder privado se sente, de certa forma, ameaçado. Esse é o mérito também da análise do Vitor Nunes, porque não é simplesmente coronelismo dizer que é uma cooptação, uma força do poder privado, mas é justamente uma fraqueza. Então, o Vitor Nunes ele fala que é o primeiro momento de ascensão de um espaço efetivamente público e o poder privado ele se sente ameaçado. Na época, por exemplo, antes da República, do Império, o voto era censitário. Então, o poder privado
de certa forma, as elites econômicas, elas não tinham tanta dificuldade em ocupar os cargos, já que a renda era um aspecto fundamental. Mas a partir do momento em que você tem a universalização do sufrágio, a partir do momento em que os trabalhadores rurais, homens, né, a universalização só vem efetivamente com o Código Eleitoral na década de 30, em que as mulheres também podem votar. Mas os homens podendo votar naquele contexto, significa que o voto fica na dependência desses trabalhadores rurais. E como que é feita essa dinâmica no sentido dos coronéis cooptarem essa circunstância da eleição para que seja eleito o candidato do coronel? Ora, isso se dá por meio de 3 expedientes básicos que aparecem na obra Coronelismo, Inchado e Voto. Então você tem o mandonismo, o filhotismo e a desorganização dos serviços públicos. O que seria o mandonismo? O mandonismo seria esse aspecto em que o coronel exerce toda uma influência no âmbito local, né? Então, o coronel, na realidade, o Vitor Nunes, ele traz dados dizendo que o coronel não é uma pessoa rica, não é uma pessoa cheia de recursos, né? Ele é proprietário de terra e, em comparação com os trabalhadores rurais, ele é uma pessoa remediada, né? Mas ele não é uma pessoa que está cercada de luxos, né? Na realidade, é que a pobreza era muito grande nesse contexto do Brasil rural, nesse contexto do início do século XX, praticamente, antes da década de 30. Então, para o trabalhador rural, o coronel ele realmente era rico em comparação, mas não era rico porque às vezes ele tinha terras, mas a fazenda estava hipotecada, ele dependia de uma série de favores dos bancos, ele negociava para ele pagar menos tributos e havia uma lascividade em relação à carga tributária, né? A gente tem que lembrar que nesse período também o Estado ainda era um Estado liberal, ou seja, ele não tinha assumido ainda um papel mais intervencionista, de prestador de serviços públicos. Então, o coronel era efetivamente quem ia e fornecia o mínimo para a sobrevivência, às vezes, das pessoas que trabalhavam para ele, que eram os trabalhadores rurais. Então, o que ele oferecia? Medicamento, quando a pessoa ficava doente, às vezes ele articulava para chegar luz, para chegar qualquer tipo de serviço que o Estado ainda não tinha obrigação de prestar em um caráter de maior universalização. Então, curiosamente, não havia essa consciência em relação ao trabalhador rural de que o coronel, no fundo, o explorava, né? Ainda não tinha toda essa conscientização, até porque a realidade era de trabalhadores analfabetos, trabalhadores numa condição de miséria muito grande e que acabavam enxergando o coronel de uma outra perspectiva. O coronel era visto como alguém que vinha para auxiliar. E muitas vezes o coronel efetivamente era quem articulava a chegada dos poucos serviços que havia. Então, nem sempre havia essa briga, esse conflito, né, que advém da consciência da exploração, né? As pessoas eram muito dependentes do coronel. E o voto ele era um voto aberto, era um voto feito nas paróquias, e quem organizava a eleição era justamente o coronel, né? Como o coronel, chefes locais, organizavam a ida dos trabalhadores para a igreja, para as paróquias, e a eleição era feita assim de forma aberta. Então o coronel fornecia transporte, fornecia alimentação, calçados e levava aqueles trabalhadores no sistema de voto de cabresto, né? Cabresto é aquele objeto que coloca no burro, no cavalo, para não enxergar e conduzi-lo para uma situação. Então, um voto de cabresto, ele ia e votava no candidato ao governo do estado do coronel. E aí a troca de favor era feita como? Ora, assim que o candidato do coronel vencia as eleições, aí havia o que se chamava de filhotismo, né? Além do mandonismo, mandos e desmandos, havia o filhotismo. Ora, o que seria o filhotismo? A partir do momento em que a pessoa é eleita porque tem o apoio local do coronel e desse rebanho eleitoral do qual a pessoa depende para ser eleita, o governador, ele, de certa forma, abria os cargos públicos e não havia concursos públicos em âmbito nacional, não havia esse controle maior em relação a essa situação, era mais ou menos, eles eram distribuídos na base da troca de favor, então ele abria para os parentes, os correligionários, aqueles que apoiam o coronel, né? Então isso se chama filhotismo. O mandonismo significava o quê? Como desde muito tempo
o âmbito da polícia, da força pública, é comandada na esfera estadual, então o coronel, ele tinha os seus mandos e desmandos na sua localidade e recebia uma carta em branco para ele praticar suas arbitrariedades. Então, quando ele oprimia as pessoas pelo uso dos jagunços que ele tinha, a polícia, que era de âmbito estadual, vinha para apoiá-lo, não para restringir a sua atuação dentro de uma vertente de direitos fundamentais, não, ia para apoiar os mandos e desmandos do coronel. E a desorganização dos serviços públicos é que o Brasil ainda não tinha no âmbito municipal uma certa autonomia, por isso que o Vitor Nunes defende que a autonomia municipal auxiliou muito para combater essa circunstância, mas ela não foi o único aspecto, não foi a transformação, a saída do país da situação de agrário que realmente transformou as estruturas. Mas, de qualquer forma, a desorganização do serviço seria a utilização dos serviços públicos municipais, os poucos que existiam, para fins eleitorais, né? Inclusive, nessa época da República Velha, havia, no fundo, muitas fraudes, né? Então, era o voto de bico de pena, porque, às vezes, o candidato que vencia nem sempre era anunciado como vencedor, porque não havia justiça eleitoral, né? A justiça eleitoral foi uma contribuição muito grande a partir da década de 30. Então, quem fazia a apuração eram as mesas mesmo que faziam a apuração. E os mesários, eles, no bico da pena, alteravam o resultado da eleição. Né? Mesmo aquele que era eleito, se fosse eleito a revelia da indicação do coronel, ocorria a degola, ou seja, ele não tomava posse. Então, não havia um sistema de controle no âmbito das eleições e o sistema do coronelismo era, de certa forma, resguardado dentro dessa dinâmica de mandonismo, de filhotismo e de desorganização dos serviços públicos. E isso era feito pelo voto de cabresto, que era essa circunstância em que o coronel, de certa forma, conduzia o seu rebanho eleitoral para que houvesse o resultado que ele desejava. Mas, assim, no fundo, o interessante da obra é que isso era um desespero do poderio privado, tendo em vista o surgimento incipiente do espaço público a partir da República. Foi uma nova forma de cooptação, tendo em vista que agora o eleitor, ele seria o trabalhador rural, mas a partir da década de 30 tudo isso é transformado, né, aos poucos. Então, a partir da década de 30, você tem a situação do Código Eleitoral, você tem o surgimento da Justiça Eleitoral para, de certa forma, controlar o processo eleitoral e reduzir essa circunstância de fraude muito comum na época do coronelismo. Mas a gente percebe que muito dessa dinâmica, apesar de alterada, porque o coronelismo é associado com a situação do Brasil agrário, e o Brasil em 50 anos, no século XX, se transformou de agrário para um Brasil industrializado, formou uma classe média, a reivindicar seus direitos. A partir de Getúlio Vargas começaram os primeiros concursos em âmbito nacional e o modelo burocrático se instaurou em contraposição ao modelo patrimonialista vigorante nesse período. Então, eu convido vocês, assim, é insubstituível a leitura da obra do Vitor Nunes Leal, Coronelismo, Enxada em Voto. É uma obra clássica. Para entender o Brasil, é necessária a leitura. Não é uma obra difícil, mas tem um mérito, né? Ressaltando aí o que o José Murilo de Carvalho falou, tem um mérito de ser feito com muitos critérios. Então, o Vitor Nunes Leal, ele não só analisou a problemática da questão do coronelismo, mas ele trouxe dados, ele trouxe estatísticas da década de 40, ele faz análises muito ricas e complexas dessa tessitura social, sem restringir o fenômeno, né? Analisar a questão das eleições, analisar essa dinâmica, o surgimento do federalismo também, como se dava essa cooptação diante da ausência de autonomia dos municípios e, sobretudo, o aspecto social da miséria e da pobreza vigorante naquele período. Então, convido você a ler essa obra, que é uma obra muito rica, por isso que é um clássico da ciência política, da sociologia e muito importante também para a área jurídica do Vitor Nunes Leal.